Dr. Hélder Machão, o nosso convidado, foi um dos pioneiros das análises orçamentais desenvolvidas em parceria com a FDC, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. As análises orçamentais olham para a questão do Orçamento de Estado e elas fazem uma distribuição em termos do que é que vai para cada um dos setores ao nível das províncias. Procuramos com essas análises compreender de que forma os critérios ou o modelo que é adotado pelo governo responde àquilo que são as reais prioridades das populações em cada uma das províncias do país. Estas análises têm três objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é tornar mais acessível a informação que tem a ver com toda a questão da gestão das finanças públicas em Moçambique. Nós sabemos que o Orçamento de Estado, não só em Moçambique, mas em praticamente todas as regiões do mundo, é um documento de difícil digestão e nós procuramos simplificar. Não só pelo tamanho, mas também pela complexidade das matérias que são inclusas neste orçamento, não é? Sim, e nós procuramos simplificar em documentos de 3, 4 páginas. O segundo objetivo é sensibilizar as organizações de sociedade civil e a todos os atores sociais a discutirem e a debaterem sobre a questão dos critérios da alocação orçamental e, por via disso, influenciar os tomadores de decisão, sobretudo ao Governo e à Assembleia da República, para que sejam adotados critérios cada vez mais responsíveis a questões de desenvolvimento humano. Portanto, estamos a falar de informação para o público. Foi necessário algum exercício, digamos, junto aos utilizadores do orçamento ou junto aos difusores deste orçamento para que pudessem chegar a uma brochura tão pequena que retratasse de facto o Orçamento de Estado? Sim, certamente que foi necessário e é preciso notar que nem todas as informações que estão nesses documentos estão disponíveis ao público. Como sabemos, estamos aqui a falar de 8 informes orçamentais, em que o primeiro informe fala do cenário fiscal de médio prazo, para o período 2011 a 2013. E este documento ainda não foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Por via disso, este documento ainda não é de consumo público. Estas análises fazem um cruzamento sobre aquilo que é o Orçamento de Estado em si e aquilo que são as prioridades que o Governo dita para os determinados setores. E nós analisamos os diferentes instrumentos de gestão de finanças públicas. Olhamos para os indicadores sociais básicos, indicadores relativamente à saúde e indicadores que são relativos à educação e outros setores. E nós podemos constatar, por exemplo, que para o setor da educação e saúde há uma grande disparidade em termos de alocação de recursos por província, onde podemos ter cerca de $4 investidos para um cidadão por ano na província de Zambésia e o dobro, ou seja, $8 para um cidadão que está na cidade de Maputo. E podemos também olhar para o setor da educação, em que temos cerca de $15 para um cidadão que se encontra em Nampula e $37 para quem se encontra na cidade de Maputo. Assimetrias abismais. Sim, e essas também se verificam quando olhamos para o nível das regiões centro, norte e sul. Quanto mais viemos para o sul, as condições vão melhorando em termos de alocação orçamental. Quer dizer, quanto mais estivermos perto do terreno do decisor, as coisas vão melhorando, será? É o que as análises transmitem. Mas é preciso notar que há um esforço por parte do Governo, sobretudo nas áreas de educação e saúde, e estes setores, em termos numéricos, diversas províncias, as províncias mais populosas são Zambésia e Nampula, que constituem praticamente a metade da população, são 40%, recebem mais orçamento. Mas quando dividimos por cidadão, essas províncias passam a receber menos orçamento. O Unicef define uma série de indicadores que são chaves para a questão do desenvolvimento da criança, sobretudo, e um dos indicadores que é pilar para nós é a questão da mortalidade infanto-juvenil. Este é um indicador fundamental, em que do ano 2003 para 2008 houve melhorias significativas em Moçambique. Nós partimos de um nível de cerca de 153 mortes por cada 1000 nascimentos vivos para 141 mortes. Isto mostra que realmente há um progresso. Nós tentamos fazer as análises, sobretudo, já respondendo à sua questão,
sobre aquilo que são as alocações para aqueles que são os programas de proteção social. Este é o orçamento que é voltado, sobretudo, para as pessoas mais carenciadas. E notamos que, ao longo dos últimos anos, desde 2007, estes grupos recebem menos de 1% do orçamento do Estado, do bolo global. E só para fazer uma referência específica, o programa de subsídio de alimentos, que é um dos programas muito importantes, que iniciou em 1997 em Moçambique, e ao longo desses anos todos, nós conseguimos notar que desde 2007 não sofre nenhum aumento. Ou seja, em termos daquilo que cada agregado familiar recebe. Há sim mudanças em termos do volume de pessoas que vai recebendo este orçamento, mas em termos do que cada família recebe não há mudanças. E em termos reais há uma redução deste orçamento devido à taxa de inflação e ao longo desses 4 anos é de cerca de 26%. Então isto pesa no bolso do cidadão carenciado. Em termos de equilíbrio entre o investimento interno e externo, há um aumento, sobretudo, das receitas internas, o que quer dizer que a capacidade de cobranças de receitas por parte do Estado tende a crescer cada vez mais. Nesta 4ª edição foram produzidos 8 informes. Nas outras edições, qual é o relato que se faz? Este exercício iniciou em 2007 e nós procuramos olhar sobretudo para aquelas áreas que são sensíveis, daí que os informes vão aumentando ou vão reduzindo. No ano passado nós produzimos 10 informes, este ano reduzimos para 8. O que é que tem como base nesse critério? Por exemplo, no ano passado nós produzimos um informe que olhava especificamente para água e saneamento. E nós tivemos um diálogo com os representantes do setor, não só da água e saneamento, mas também das obras públicas no geral, e houve uma necessidade de fazer um incremento no sentido de olhar para outros aspectos que dizem respeito à questão das obras públicas e habitação. E agora nós produzimos um informe que olha para a questão de infraestruturas no geral, abraçando outros setores. Mas o que procuramos fazer é fazer um cruzamento entre aquilo que são as análises recentes em termos de estatísticas sociais e olharmos para o orçamento para vermos se este orçamento de facto responde àquilo que são as reais necessidades. E por via disso os informes podem variar. O primeiro informe olha para o cenário fiscal de médio prazo, que pensamos que é o ponto de partida quando nós vamos entrar para um exercício de gestão de finanças públicas. Nós conseguimos notar que há diferenças significativas, o que quer dizer que um exercício parece estar separado do outro. O outro aspecto é que o plano econômico social que é respondido pela Lei do Orçamento do Estado em termos daquilo que é a materialização daquilo que são os objetivos e as prioridades aí definidas, de certa forma acaba não sendo respondido da melhor maneira. E o que nós procuramos fazer é, dado que estes instrumentos são consumidos sobretudo por organizações da sociedade civil que trabalham nesta área, é ver se expandimos cada vez mais o diálogo para que estas organizações possam dialogar com as instituições do governo que são responsáveis pela definição das prioridades no sentido de procurarem focar naquelas que são áreas prioritárias para o país. E nós podemos ver que há algumas plataformas pelo lado da sociedade civil, existe um fórum de monitoria do orçamento, existe também um fórum de organizações da sociedade civil para os direitos da criança que também olham para esses aspectos e estas instituições já procuram um diálogo cada vez mais aberto, sobretudo com o Parlamento, através dos deputados da Assembleia da República. Conseguimos ter esta aceitação e também há uma ligação forte com os membros do governo, com os representantes das instituições governamentais, no sentido de expandir o diálogo em termos daquilo que é o exercício da orçamentação. Obrigado, doutor. Apenas a última questão. Onde está disponível este informe no formato tão simples como este?
Os informes são resultado de uma parceria entre a Unicef e a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, e esses informes estão disponíveis em formato físico, certamente nas nossas organizações, mas também podem ser acessados em formato eletrónico nos websites das duas organizações, que é o www.unicef.org, o www.fdc.org.mz, e também estão disponíveis através do Facebook, do Twitter e do YouTube do Unicef Moçambique.